Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa TV Monteiro. Hoje, com uma convidada especial, Maria das Graças, mais conhecida como professora Gal, vice-diretora pedagógica da Escola Monteiro Lobato, professora da disciplina de Relações Humanas e orientadora de muitos encontros com jovens da escola, como o Vencer, guia do Projeto Colibri com os alunos e ex-alunos do ensino médio da Escola Monteiro Lobato, e que veio nos falar hoje, conversar conosco sobre um tema muito atual na sociedade, chamado escuta ativa. Nós vivemos hoje numa sociedade de pessoas muito ansiosas, crianças, jovens com transtornos de ansiedade, adultos que não sabem lidar com a ansiedade dos seus filhos. O que você acha que faz com que esse sentimento esteja tão presente hoje? Bom, eu penso que está aí também muito colocado hoje que a chegada da mídia e da tecnologia no dia a dia do ser humano, da sociedade como um todo, tem gerado esse processo de ansiedade pela rapidez com que tudo tem acontecido e da forma como tudo tem chegado na nossa vida. Então, hoje nós temos um mundo nas nossas mãos, nós temos um mundo nas nossas casas e as informações, elas são muito rápidas e é tudo muito acelerado. E isso tem gerado nas crianças e nos jovens também, nos adultos, esse sentimento de ansiedade, como que o tempo já não dá para muita coisa e que tudo já tem que funcionar nesse processo. E isso também tem gerado um distanciamento entre as pessoas como um todo. Porque a tecnologia tem um lado positivo, ela nos favorece muitas coisas novas, como documentários importantes, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. O acesso rápido às informações, mas ao mesmo tempo, se não soubermos utilizá-la de uma forma equilibrada, você termina ficando meio que, entre aspas, assim, engolida por esse processo tão urgente. E isso tem gerado nas crianças de hoje, eu acho que em nós também adultos, esse sentimento de que não tem mais tempo, é tudo assim, muito rápido. E também, em função disso, nós começamos a falar muito mais do que escutar. Então, se fala muito, a gente fala muito também, mas pelo celular. É outra questão hoje. Você fala muito pelo celular, se comunica muito pela mídia, mas você não tem mais aquele tempo de chegar junto e conversar olho no olho. Então, isso é outra coisa também que está gerando esse distanciamento. Vem o sentimento de ansiedade, mas sem perceber, vem também o distanciamento. E a partir daí, a gente vai também se distanciando dessa relação com o outro, que é fundamental para que você se constitua também um ser humano, né, com essa capacidade de conviver numa sociedade muito mais ampla. Vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Nós sabemos que a comunicação é uma das ferramentas mais importantes para as relações sociais, né, entre os indivíduos. Só que quando não é bem utilizada, né, ela acaba gerando alguns conflitos. Então, como que a gente pode fazer para se comunicar melhor? Como que a gente pode escutar melhor o outro? Bom, existe uma diferença sutil entre ouvir e escutar. Então, a gente, às vezes, pede uma coisa a uma criança e cobra dela, e a gente pergunta muito assim, você não ouviu, não? Ele faz, ouvi, mas não escutei. Então, esse ouvir é o sentimento, o sentido pelo sentido. Você apenas ouviu aquilo, mas você não escutou de fato. A escuta, ela exige que a gente realmente preste atenção. Então, o ouvir é algo rápido, quase que imediato, mas para o sentido da audição por si só. Já a escuta, ela exige que a gente precise assim, entender o que foi dito de fato. O que você está querendo dizer com essa sua fala para mim? E isso faz uma diferença em toda a relação com o outro. É interessante quando você percebe, um aluno me disse essa semana que, às vezes, o outro está falando, você está ouvindo, mas já está preparando a resposta. Você termina não escutando o outro. Ele está falando e você preparando já para dar a resposta para ele. Quando ele para que você vai dar a resposta, às vezes fica uma lacuna, porque não ficou claro o que ele quis dizer e você não compreendeu. E aí surge essa questão assim, você não entendeu o que eu quis dizer? E ele disse que é esse hábito que a gente construiu, de já preparar-se para responder antes mesmo de escutar o outro. E com isso aí a gente deixou um pouco de prestar atenção para esse que está falando para a gente. E é uma percepção que a gente vai apurando, né? E termina também com o tempo, se você não ficar
atento a esse processo que está acontecendo, desse distanciamento, você não sente mais as palavras também. Porque a forma como eu falo, as palavras que eu estou dizendo, ela tem um significado e tem um sentido. E ela vai influenciar nessa comunicação. Então, alguns conflitos, eles surgem não necessariamente porque você deixou de falar o que é necessário, mas quem estava do outro lado não estava atento ao que você queria dizer. E aí vem uma interpretação, às vezes, meio camuflada do que você trouxe, equivocada. Então, a gente vai agindo, às vezes, ou não, na conformidade, de acordo com esse processo, nessa relação estabelecida. Nós estamos falando da importância da escuta, mas atualmente ela vem acompanhada de uma outra palavra, ativa, escuta ativa. Que diferença faz a escuta ativa na hora de nos comunicarmos com as pessoas? Bom, a escuta ativa, ela vai exigir que realmente a gente se coloque à disposição desse outro que está falando. Então, quando eu trabalho com meus alunos na roda de conversa, tem um momento que cada um vai falar, depois de todo o trabalho que é feito, vai refletir sobre aquilo que ficou colocado na prática, né, da dinâmica com o grupo, ou mesmo de um trabalho que foi exposto com os demais. E nesse momento eles entendem que você precisa parar de falar e escutar esse outro, o que é que ele vai te dizer. Mas também a gente percebe que nem todo mundo consegue, de fato, mesmo parado, escutar. Ele está ali, está ouvindo, mas a escuta não chegou de fato. Então, quando a gente realmente não tem esse processo da escuta ativa, começa a surgir falhas na comunicação. E quando essas falhas vão surgindo, você começa, às vezes, a ficar... Não é com bloqueio de se comunicar, mas você fica sem compreender como é que esse outro não entende o que eu estou querendo dizer. Se eu falei tanto, se eu coloquei tudo para ele o que eu penso. Então, com isso aí também, você às vezes, por não entender o que o outro quer dizer, você se torna inflexível em algumas questões. Então, é o que você quer, o que você diz, o que você fala que tem que ser colocado em prática, porque não ficou claro. Ao mesmo tempo, quando isso acontece no inverso, né, quando você começa a escutar e prestar atenção ao que o outro diz, com certeza você vai ter se sentir valorizado, que eu acho que é importante isso. Eu acho que todos nós já passamos por alguns momentos que você está conversando com alguém, o celular toca e alguém automaticamente atende e pede assim, para um pouquinho aí que eu vou atender. Então você cortou completamente aquela ligação que tinha naquele momento. Então a comunicação ficou quebrada. Mesmo que você retorne com a pessoa, ficou uma lacuna ali. Algo vai ficar, né, sem uma compreensão, não fecha. E aí quando você começa a entender que esse momento é importante, você fica até mais aberto para falar para o outro, porque sabe que nesse momento você está sendo escutado. E é por isso que quando a gente fala com uma criança pequena, é importante que você se sente ou se agache de acordo com a necessidade da criança e da altura, para que você fique na dimensão do olhar dela. E isso gera uma outra forma de se comunicar. Uma outra receptividade. Então, é uma outra receptividade. E isso aí gera também uma flexibilidade nessa comunicação. Você se sente mais à vontade de dizer, e com isso vai surgindo outra ponte. E você se sente realmente, não, eu fui respeitado nesse momento, alguém parou para me ouvir. Então, às vezes a gente está em casa fazendo alguma coisa e conversa com outra pessoa, mas não para de fazer o que estava fazendo. Então, eu acho que a gente às vezes esquece que é esse parar e olhar para o outro que vai dar para o outro, né, o valor daquilo que ele quer mesmo passar para a gente. Isso que você falou agora, a importância do parar, do olhar para o outro e se permitir, né, ser ouvido, eu penso muito, eu associo muito as suas aulas na disciplina de relações humanas, né? Um outro questionamento que eu queria fazer mais para frente seria como a gente pode colocar em prática essa escuta ativa. E eu vi você relatando de experiências em sala de aula, durante as dinâmicas e vivências de relações humanas na sua disciplina, eu vejo que é um exercício, né? Que é preciso a gente estar disponível para isso e exercitar a escuta ativa. Principalmente numa sociedade como a de hoje, né, em que as informações são aceleradas, as relações são imediatas, os desejos também são muito rápidos. Então, eu acho que é um processo de construção. Para a gente hoje aprender a olhar o outro e a atendê-lo, a gente precisa exercitar, né? E nessas aulas eu acredito que as crianças e os jovens que participam das mesmas, eles têm essa oportunidade, né, de realmente olhar para o outro e escutá-lo, né, integralmente. E nesses encontros é interessante porque
eu uso de uma ferramenta que eu dou o nome de palavra, e só fala quem estiver com o objeto na mão, justamente para que os outros entendam que aquele momento é o momento de escutar o colega. E ele está partilhando com o grupão algo que às vezes é uma coisa muito sua. E quando alguém pede a palavra para contra-argumentar, vem também no sentido de que, se eu escutei e entendi, eu posso dar para ele um retorno. Então, nem todos se predispõem a esse retorno, porque talvez também não tenham compreendido de fato o que pode fazer para levar para o colega uma comunicação que possa ajudá-lo em alguma dúvida que ele tenha. Mas é um momento que eu acho que eu parabenizo muito a meus alunos, porque são crianças, adolescentes e jovens que por si só são inquietos, agitados, mas no momento que é o momento de sentar no círculo e abrir a reflexão, escutar o outro, eles conseguem já ficar de um jeito que não, agora o outro vai falar e eu tenho que me aquietar, eu tenho que escutar. Todos com certeza não vão fazer já essa escuta ativa, mas estão pelo menos parados, olhando para o colega e fazendo essa relação com ele de diálogo. E a gente vai às vezes também percebendo que se eu também não escuto e quero prestar atenção ao que o outro está dizendo, eu vou começar a ser mais seletivo. Eu fico umas coisas, outras não. Cada vez mais a comunicação vai ficando meio solta. E isso vai gerando outros conflitos também lá na frente. Então, aí vem um termo que hoje é muito usado e muito colocado, né, nas mídias, a questão da empatia. Se coloque no lugar do outro. O outro vai falar. Se fosse você que estivesse falando, você não gostaria que o outro parasse para lhe escutar? Então, pare e escute. Mas isso é um exercício que a gente vai praticando no dia a dia, para um dia realmente colocar em prática com naturalidade, com mais, né, presteza. Não é uma coisa que você vai fazer porque pediram, mas é uma coisa que você já percebeu que é importante e que faz parte de um processo facilitador na comunicação com espontaneamente. Seres... Que atitudes e ações podem contribuir para ajudá-los a resolver esses conflitos? A questão é que a comunicação ela existe desde que o homem, né, surgiu, mas a forma de se comunicar ela foi ganhando, à medida que o tempo foi passando, né, ela foi se tornando mais rica no nosso contexto. E a escutativa também, quando você coloca assim, como eu vou mediar um conflito, como eu posso mediar uma discussão que surgiu entre os filhos ou entre um grupo de iguais, como é que eu posso mediar um conflito que surgiu agora porque alguém quer uma coisa e aquela criança quer a mesma coisa com o outro. Então, eu acho que quando a gente constrói na gente a possibilidade de parar para escutar ambos os lados, não é você apenas dar respostas ou dizer como fazer, mas escute e pergunte. Eu digo muito pergunte. A pergunta obriga o outro a pensar de um jeito que às vezes quando a gente vai dando já as dicas do como fazer, o outro realmente não, talvez nem escute como poderia, mas no momento que a gente pergunta, a criança, o adolescente ou o jovem, ele tem que pensar sobre aquilo que ele está falando e sobre aquilo que aconteceu. E como é que ele vai explicar? Então, ele refaz o processo todo para explicar. E é esse foco no outro que faz a diferença. Então, eu estou aqui conversando com você, tenho que olhar para a câmera, mas de vez em quando eu tenho que olhar para você. Porque é um exercício mesmo desse processo nosso de se comunicar com o mundo, mas me comunicar com o outro que está aqui. E um é o foco no interlocutor. Eu acho que no momento que você para conversar com alguém, você tem que focar naquela pessoa que está ali com você agora, que você vai ter que escutar. E quando a gente entende que esse foco gera uma escuta atenta. Então, se eu parei, eu olhei para você, eu vou lhe escutar atentamente. E isso vai gerando uma ligação quase que imperceptível dessas pessoas entre elas. Então, no momento que eu paro para escutar o outro, e o outro olha para mim e percebe que eu estou ali para escutá-lo, vai surgindo já uma solução. É como, não diria uma solução, mas é como se fosse criando um fio de compreensão que até então não tinha surgido. E uma outra coisa importante é que no momento que eu sentei aqui para conversar com alguém, eu quero conversar com alguém, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, para de fato, naquele momento, eu estar presente ali, eu estar o todo ali. Se eu, enquanto o outro conversa comigo, eu estou arrumando papel, ou estou pegando alguma coisa, eu não estou atento a esse outro. E ele vai perceber isso. Então, às vezes, é interessante que você está muito precisando fazer esse trabalho agora, mas chega alguém e quer comunicar uma coisa para você, e você fica
que é que eu vou fazer? Eu paro, eu vou escutando, mas o bom mesmo para quem você vai se colocar para essa pessoa é parar e escutar essa pessoa. Uma outra coisa que é importante é, na medida que você vai escutando o outro, você não julgar já, de acordo com os seus sentimentos também, ou com o que você já pensa que é você escutar apenas para a parte da escuta, você junto com a criança ou com as crianças, você fazer com que eles encontrem também uma solução. E escutar ambos os lados também, quando é um conflito entre crianças ou adolescentes. É sentar os dois e com esse mediador, pai, mãe, ou um adulto, ou um professor, ou um tio, ou um avô, que eu acho que hoje a família tem muitos avós presentes e tem um papel fundamental nessa relação. Às vezes até um primo mais velho, que eu tenho alunos que ele se reporta sempre a um primo mais velho com muito respeito, pelo que ele já conhece. Então isso aí vai gerando, né, esse sentimento também de empatia. Então no momento que a gente vai exercitando essa escuta ativa, você vai desenvolvendo em si no outro algumas coisas que antes, sem essa ferramenta, ou sem essa palavra que a gente hoje bota, essa escuta ativa, a gente não percebia a importância disso. E com o tempo isso vai gerando entre as pessoas exatamente um respeito maior. Não, eu sei que sentando com fulano, ele vai me escutar. Eu sei que eu tendo um conflito, a gente vai resolver junto. E outra coisa importante também é que nessa comunicação e nessa escuta, você permita às pessoas também que achem as soluções, que elas encontram a solução. Eu estava dando uma aula essa semana, não chamo nem de aula, chamo de encontro, porque é muito de bater papo e refletir. E chegou no ponto onde o objetivo do trabalho teve que parar, porque eles tinham que achar uma solução para que pares agora eu vou formar diferentes. E nós sabemos que, dependendo da idade, né, é muito ainda o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Eles ainda não têm essa facilidade de migrar assim. E chegou um momento que alguém parou e disse, não tem um mais par. Aí eu perguntei, como não tem mais par? Você já foi, aí fui dizendo os nomes, você já foi com fulano? Já. Você já foi com... Não, eu digo, como não tem mais par? Então como é que a gente vai achar a solução? Então precisou que outros também entrassem na conversa para achar a solução junto com o colega. E depois de quase 2 minutos, que a gente disse, você deu tempo demais? Não. Mas se eu já for dar a solução... E eu não deixar para ele também pensar que ele é capaz, escutar também, né, a angústia dele, estou sem par e não pode repetir, a regra é não pode repetir, deixar também que ele encontre na comunicação com os colegas essa solução. E é interessante que um grupinho grande parou e foi para o meio, né, achar a solução. Então você também tem que dar essa chance do outro escutar o colega. E tudo isso vai sendo construído no dia a dia, não é algo que é de repente, nem você acha que é importante essa forma de fazer e já vai fazer. Não, isso é uma construção diária. Um processo. É um processo. Nós mesmos, nós adultos, a gente também está nesse processo, porque a gente também não foi educado compreendendo algumas coisas que hoje são, né, de fato, muito mais abertas para compreensão. E eu acho também que quando a gente conclui, ou quando o outro conclui, você tenta fazer com que isso seja fechado. Então, como é que a gente vai fechar agora? Que solução a gente vai encontrar? Né? De que jeito vocês acham que podem resolver? Mas antes eles precisaram escutar o outro, se escutar, que eu acho que quando você também para escutar o outro, você também está se escutando. E a comunicação ela é uma coisa que dá para a gente esses 2 lados, crescimento pessoal, mas o crescimento também do todo. Mas eu também tenho que estar aberta para ser um mediador. E isso é outra coisa que é difícil em alguns momentos, mas que é importante, você ser imparcial. Como eu vou ser imparcial, né? Se de repente... Você está ali e acha que realmente aquele que aparentemente, né, é o frágil do grupo, como é que eu vou ser imparcial, mas vou deixar que ele se fortaleça nessa relação? Então o mediador ele tem que estar estimulando a fala do outro, estimulando a escuta, mas escutando também e entendendo as entrelinhas. Essa é a dificuldade. Então, muito obrigada, professora Gal, pela sua participação conosco, falando mais um pouco sobre escutativa, para que a gente possa entender melhor sobre o tema. E agora nós vamos concluir o nosso programa com 3 vídeos sobre situações recentes da escola, 2 deles sobre acontecimentos do final do ano de 2018 e um mais recente ainda sobre o processo de adaptação do ano de 2019. Vamos assistir. Nós vamos assistir aí agora um vídeo com os Feras 2019. Os alunos que concluíram o 3º ano do ensino médio e as suas aprovações. Ficamos muito felizes com o resultado de todos eles.
estão agora comemorando e colhendo os frutos de todo o investimento da vida escolar deles. Colhendo os frutos do processo por que passaram, que foi o coaching educacional. Vivenciaram o coaching educacional na Escola Monteiro Lobato e nós tivemos 80% de aprovação. E aí, entre eles também, nós tivemos alguns destaques na redação. Lavínia tirou 1.000 na Uncisal e 980 na redação no Enem. Arthur Duarte. Nosso agradecimento também à professora Manuela Veras, professora de redação dos alunos do ensino médio. Que junto com os alunos e a Escola Monteiro Lobato fez parte desse projeto de conquista de todos eles. E para finalizar... Os sentimentos que afloram em mim, quando eu me deparei com a estrutura do Monteiro, que eu fazia alguns anos que não frequentava, não visitava, é de emoção, é de bons sentimentos, é de saudade, é de acolhimento. E isso me emociona muito. Para finalizar, o depoimento de uma ex-aluna que está adaptando sua filha agora na educação infantil. Os critérios que me fizeram escolher o Monteiro Lobato como a primeira escola para minha filha, além desse conhecimento que eu já tinha, desse sentimento especial pelo Monteiro Lobato, da certeza de que ela estaria iniciando a vida escolar no local ideal, com acolhimento, com um sentimento de família e de princípios, que eu acho muito importante. Concluída a primeira semana de adaptação, eu percebo que a Cecília está feliz, tem gostado de vir para a escola, tem falado nas tias, tem cantado e algumas vezes não quer ir embora. Então isso me emociona ainda mais de ver que ela está se adaptando e está gostando de participar desse ambiente com novas descobertas, novos amigos, uma nova família para ela, com certeza. Difícil falar o que eu gostaria de acrescentar nesse processo de vivência. Eu acho que a escola é bem completa, eu me sinto muito feliz e espero que ela também seja o quanto que eu fui, mesmo não tendo feito a minha vida inteira aqui na escola. É a escola que eu guardo como num lugarzinho especial e eu espero que tenha o mesmo significado para ela. Agradeço mais uma vez a professora Gal, que esteve conosco, e agradeço mais uma vez a sua audiência. Nos vemos no próximo TV Monteiro.